Estas são análises vindas de dentro da máquina de inteligência angolana. Pessoas que entendem como o Estado funciona, pessoas que trabalham para o Estado, pessoas que têm acesso à informação que o cidadão comum nunca terá, elas estão preocupadas, elas estão a questionar. Olá, caro telespectador. Bem-vindo a Dibatadie TV. Hoje vamos apresentar uma investigação que conecta factos públicos verificados sobre as mortes de figuras políticas e militares de elevado estatuto em Angola. Não vamos especular além do que os registros públicos nos permitem. Vamos conectar o que está documentado. Vamos fazer as perguntas que os registros públicos legitimam. Esta é uma investigação jornalística baseada em fontes verificáveis. Fique connosco. Tudo começou na tarde de 18 de dezembro de 2025, numa residência no bairro do Alvalade, em Luanda. Fernando da Piedade Dias dos Santos, conhecido como Nandó, 75 anos, foi encontrado desacordado na sauna de sua casa. Nandó não era um homem comum. Era ex-vice-presidente da República, ex-primeiro-ministro, ex-presidente da Assembleia Nacional entre 2012 e 2022 e continuava sendo membro do Bureau Político do MPLA. Durante sua carreira, ocupou cargos de extrema sensibilidade, Ministro do Interior entre 1999 e 2002, Comandante-Geral da Polícia Nacional entre 1982 e 1985 e Vice-Ministro do Interior com acúmulo do cargo de chefe dos Serviços de Informação. Era General reformado das Forças Armadas angolanas. Isto significa que Nandó conhecia os segredos mais profundos do Estado angolano. Encontrado desacordado na sauna, Nandó foi transportado para a Clínica Girassol em Luanda. A equipa médica realizou 40 minutos de tentativas de reanimação. O óbito foi declarado às 12h47 do dia 18 de dezembro de 2025. De acordo com fontes oficiais, a causa foi doença súbita. O Presidente da República decretou luto nacional no dia 22 de dezembro em reconhecimento da elevada relevância histórica e institucional de Nandó. Ele foi sepultado no cemitério do Alto das Cruzes com honras apropriadas ao seu estatuto. Mas algo importante aconteceu. A família de Nandó pediu uma autópsia independente. Esta é uma informação pública documentada. A família teve de impor-se para alterar o programa das exéquias, o que sugere que as autoridades tinham outras prioridades. Isto é um detalhe factual que levanta uma pergunta legítima. Por que uma família pede autópsia independente para um parente? Normalmente, as famílias pedem autópsia independente quando estão insatisfeitas com as explicações oficiais ou têm dúvidas sobre as circunstâncias. Agora, olhemos para um segundo caso que está perfeitamente documentado nos registros públicos. O general Abreu Moengo Quachitembo, conhecido como Camorteiro, morreu em 27 de novembro de 2022, 3 anos antes de Nandó. Camorteiro era chefe do Estado-Maior-General Adjunto para a Área Operacional de Desenvolvimento das Forças Armadas Angolanas. Ele tinha 63 anos. Era um dos signatários dos Acordos de Paz para Angola de 4 de abril de 2002. Era uma figura histórica respeitada em todo o espectro político angolano. O que torna o caso de Camorteiro relevante é isto. Ele estava sendo considerado para ser nomeado chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Era um dos 3 nomes em consideração pelo Presidente da República. Isto é documentado em fontes públicas. A morte ocorreu no momento em que esta nomeação estava próxima. De acordo com registros públicos, Camorteiro foi a uma festividade no sábado 26 de novembro. No domingo 27 de novembro, levantou-se, tomou pequeno almoço, fez exercício matinal, nadou, jantou, assistiu a um jogo de futebol e pouco depois começou a sentir-se mal. Apresentou convulsões e língua escura. Não chegou vivo ao hospital. O diagnóstico oficial foi infarto do miocárdio. Mas aqui está o ponto importante. A família de Camorteiro exigiu autópsia. Isto está documentado em fontes angolanas públicas. O general Matias Lima Coelho, conhecido como Nzumbe, amigo próximo de Camorteiro, foi publicamente entrevistado declarando que não acredita que Camorteiro teve morte natural. Este general reformado disse: "Não acredito que Camorteiro teve uma morte natural." O general Nzumbe enfatizou que Camorteiro era um dos fortes candidatos para chefe do Estado-Maior-General e apelou à família para contratar um médico legista independente. Isto está publicado em jornais angolanos. Isto não é conspiração. Isto é testemunho de um militar respeitado. O terceiro caso é o do general Dinis Segunda Lucama. Este general morreu em 25 de outubro de 2025, apenas 2 meses antes de Nandó. Dinis Segunda Lucama tinha 59 anos e era inspetor-geral da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria. Este é um cargo de grande responsabilidade no aparelho de Estado.
Diniz havia sido nomeado chefe do Estado-Maior do Exército em janeiro de 2024, por decisão do Presidente da República. Ocupava um cargo estratégico nas Forças Armadas angolanas. Faleceu no Hospital Militar Principal de Luanda vítima de doença. Isto está documentado em fontes oficiais do governo angolano. Agora, qual é o padrão que conecta estes três casos? Vamos ser precisos sobre o que sabemos. Primeiro, todos são militares de elevado estatuto. Segundo, todos ocuparam ou ocupam cargos estratégicos no aparelho de Estado angolano. Terceiro, as suas mortes ocorreram num período de transição política. João Lourenço cumpria o seu segundo mandato constitucional. Não podia candidatar-se novamente. A escolha de um sucessor era iminente. Quarto, em 2 dos casos documentados, Camorteiro e Nandó, as respectivas famílias demonstraram insatisfação com as explicações oficiais exigindo autópsias. Este é um facto público verificável. O que não sabemos é a verdade definitiva sobre as causas destas mortes. Não temos provas forenses conclusivas. Não temos confissões. Não temos evidência que pudesse ser apresentada num tribunal internacional. Mas temos padrão. E padrão significa que algo sistemático pode estar a acontecer. Nandó estava a preparar-se para anunciar candidatura à liderança do MPLA. Isto está documentado. Ele pretendia ser sucessor de João Lourenço. 2 dias antes do anúncio previsto, morre encontrado desacordado na sauna. 2 dias. A coincidência temporal é documentada. Camorteiro estava em consideração para um cargo máximo nas Forças Armadas e morre no momento em que a decisão estava próxima. Diniz, segundo a Lucama, ocupava uma posição-chave no aparelho de defesa. Mas há mais uma questão importante. Quando o general Higino Carneiro, primo da viúva de Nandó e potencial rival político de João Lourenço, apela para assuntos de segurança e ausenta-se do funeral de Nandó, o que isto significa? Isto está documentado. Um general que não comparece a um funeral nacional de um colega político por razões de segurança está a demonstrar medo de algo. Que ameaças está a receber? Porque tem razões de segurança para não aparecer publicamente. Agora, deixem-me colocar isto no contexto político mais amplo de Angola em dezembro de 2025. O país enfrenta crise económica profunda. A dívida pública é elevada. A pobreza e desigualdade são extremas. Jovens sem futuro. Famílias em dificuldades. Um regime que governa há 50 anos tem poucos sucessos económicos para mostrar. Neste contexto, a transição de poder é delicada. Nandó e Higino representavam alternativas políticas. Ambos tinham legitimidade histórica independente do presidente. Ambos eram figuras que poderiam oferecer visões diferentes. O silêncio das autoridades sobre investigações criminais em relação a estas mortes é documentado. Não há inquéritos abertos publicamente sobre as circunstâncias de Nandó, apesar do seu elevado estatuto. Não há investigações públicas sobre o padrão de mortes de figuras militares importantes. Este silêncio é um facto. Deixem-me fazer as perguntas legítimas que o padrão documentado justifica. Primeira, porque 2 das 3 famílias pediram autópsia independente? O que as preocupa? Segunda, porque não há investigação criminal aberta publicamente sobre a morte de um ex-vice-presidente? Terceira, porque o general Nzumbe, amigo próximo de Camorteiro, declarou publicamente que não acredita em morte natural e porque as suas declarações não foram respondidas por investigações aprofundadas. Quarta, porque Higino Carneiro sente-se tão inseguro que não comparece ao funeral de um colega. Quinta, porque estas mortes ocorrem sempre em momentos de transição política sensível. Não tenho respostas definitivas a estas perguntas. Ninguém tem, porque o regime não abre investigações públicas que permitiriam ao povo angolano saber. O que tenho é o direito de fazer estas perguntas. O que temos é o padrão documentado. O que temos é o silêncio que a cobre. O que temos são famílias insatisfeitas. O que temos são generais militares respeitados duvidando da versão oficial. O que temos é coincidência temporal entre mortes e momentos políticos sensíveis. Numa democracia funcional, estas questões gerariam automaticamente investigações públicas. Haveria transparência. Haveria rigor. Mas em Angola, em dezembro de 2025, há silêncio. Há ausência de investigação pública. Há rejeição da autópsia independente em pelo menos um caso. E há um padrão que não pode ser ignorado. Não afirmo que crime foi cometido. Não posso. Não tenho evidência para isso. Mas digo isto. Uma nação que governa mediante silêncio sobre mortes de figuras públicas não é democracia.
É aparência de democracia. É regime que usa o silêncio como arma. É poder que confia na amnésia coletiva. Os mortos não falam, mas os vivos têm o dever de questionar. Os vivos têm a obrigação de conectar pontos públicos. Os vivos têm a responsabilidade de exigir respostas. Isto é o que Dibata.de TV faz. Isto é jornalismo investigativo legítimo. Isto é a busca pela verdade que documentação pública justifica. Angola merece transparência. As famílias dos mortos merecem respostas verdadeiras. Os cidadãos merecem saber que o seu Estado não usa a morte como instrumento político. Merecia investigações criminais abertas. Merecia autópsias independentes realizadas. Merecia acesso à verdade. Fica a pensar nestas questões. Conecte os documentos públicos que apresentamos. Formula as suas próprias conclusões. Porque nós reportamos. Você decide. Isto é Dibata.de TV. Angola merecia saber a verdade. Bem-vindo à Dibata.de TV, o portal de notícia independente de Angola. Aqui não temos patrões políticos. Não temos financiadores poderosos. Temos apenas uma missão: investigar, analisar e revelar a verdade que o sistema tenta esconder. Angola sangra de corrupção. Bilhões desaparecem enquanto o povo sofre. Infraestruturas que não funcionam. Economia em colapso. Direitos pisoteados. E a média convencional apenas repete o que o governo quer que você ouça. Na Dibata.de TV, você encontra análises que desafiam o poder. Políticos e generais são questionados sem medo. Investigações que revelam o que outros escondem. Números, documentos, provas. Entrevistas com pessoas que conhecem a verdade. Ativistas, analistas, figuras públicas que falam sem filtro. Documentários sobre a realidade de Angola. A história que precisam que você saiba. Debates que movem a nação. Porque Angola precisa acordar. Não somos perfeitos, mas somos livres. Livres para dizer o que ninguém quer ouvir. aqui. Você não recebe propaganda. Recebe análise. Não recebe silêncio. Recebe verdade. Se você quer uma Angola melhor, se você quer saber o que realmente acontece, inscreva-se na Dibata.de TV. Somos a voz que eles não conseguem calar. Dibata.de TV. A verdade em primeiro lugar.